Olá! Parabéns pela sua aquisição do micromotor elétrico. Eu sou a Samara Sampaio, sou cirurgiã dentista e sou especialista de produtos aqui na empresa. Então hoje eu vim te falar um pouquinho sobre o seu micromotor elétrico que você precisa saber, que é fundamental para o seu trabalho no dia a dia, na sua parte odontológica, para melhorias na sua clínica. Então o que esse micromotor elétrico ele vai ter de diferencial? Primeira coisa, então, você acabou de comprar uma peça extremamente potente. Automaticamente a gente já está aumentando a potência porque ele tem muito torque. Tem muita força de torção. Isso vai te dar muito mais precisão no seu trabalho, no seu atendimento, uma redução do seu tempo de trabalho, uma qualidade de preparo e fora que, por ele ser prioritariamente elétrico, ele tem, então, os benefícios de ter uma redução de ruído, tornando o ambiente muito mais satisfatório para você e para o seu paciente. E o que a gente precisa saber sobre o micromotor elétrico, então? Ele tem esse funcionamento prioritariamente elétrico, mas ele precisa do ar comprimido para fazer refrigeração. E uma vez que ele precisa disso para refrigerar as peças e automaticamente refrigerar o atendimento, tornando esse atendimento com poucos riscos para danos, por exemplo, superaquecimento de um dente, como que eu vou fazer então a ligação? Se você adquiriu o seu micromotor na versão portátil, o seu micromotor ele vai ter uma conexão atrás que é a mesma da alta rotação. Então, ao invés de você conectar a sua alta rotação, você vai conectar o micromotor elétrico e ligá-lo na tomada. Isso é o suficiente para você estar fazendo a ligação. Quando você compra ele na versão de kit, se você adquiriu ele em kit pro seu equipo, fica tranquilo. O seu técnico vai fazer toda a ligação, ele já vai colocar uma saída de água, de ar, tudo que ele precisa. Ou seja, em qualquer um dos casos, você vai usar o pedal do seu consultório para acionar esse micromotor. Então, se você comprou o portátil de bancada, quando você levar ele para algum lugar, é só isso. Ligar na tomada e fazer a conexão da alta rotação direto nele, da mangueira da alta rotação direto nele. Para quem comprou a versão portátil, também tem que pensar qual é a voltagem. Ele é bivolt. Então, tanto faz se está no 110 ou 220, ele tem essa possibilidade, né, de ser ligado em qualquer voltagem por ele ser bivolt. Atrás do equipamento tem um botão, então você liga na tomada, aciona o botão e conecta o conector da alta rotação. E aí esse é o suficiente, é só isso que você precisa para estar fazendo a ligação. Quando a gente faz o atendimento, a gente precisa saber, né, então agora você adquiriu o controle de velocidade. Para substituir uma alta rotação, é necessário o contraângulo multiplicador. Então, quando você coloca o contraângulo multiplicador de velocidade no seu micromotor elétrico, você consegue melhorar, aumentar essa velocidade e ter alta rotação mesmo num micromotor. Quando você quer trabalhar, por exemplo, com uma escovinha de Robson, você vai pegar o seu contraângulo mesmo e vai colocar no micromotor elétrico. Quando você for trabalhar com parte protética, por exemplo, e você quiser usar a sua peça reta, ela também pode fazer a conexão. Então, se você olhar o potenciômetro, ele vai ter ali a velocidade e ela vai ser indicada de 1 a 40 mil ou 5 a 200 mil. O que isso quer dizer? Quando você está usando o contraângulo multiplicador, você vai considerar até 200 mil. Quando você não está usando o contraângulo multiplicador, então a transmissão de velocidade é 1 para 1, ou seja, a mesma que o micromotor produz, você vai estar considerando até 40 mil. Isso para o seu contraângulo tradicional, isso para a sua peça reta tradicional. Só que você vai ter o benefício de ter muito torque nessas peças. Então você vai ter um grande benefício com precisão, com a potência, com a qualidade de trabalho, redução de ranhura, redução de ruído, fora diminuição do tempo de trabalho e o benefício da redução de ruídos. Como você pode fazer então a manutenção do seu micromotor elétrico? O seu micromotor elétrico, para ser mantido, primeira coisa, ele não pode ser lubrificado. O micromotor tem lubrificação vitalícia de fábrica, então ele já é construído com todo lubrificado. Ele não precisa fazer lubrificação, não deve fazer lubrificação, até porque as partes terminais dele são todas elétricas, então danificaria o seu equipamento com óleo lubrificante.
Quem tem que ser lubrificado e muito bem lubrificado é caso você tenha adquirido o contraângulo multiplicador de velocidade. O contraângulo, ele deve ser lubrificado e muito bem lubrificado. Assim como você lubrifica as suas outras peças de mão. Então você vai fazer a conexão do óleo lubrificante no intra, ou seja, na parte que conecta o contraângulo no micromotor. Você vai lubrificar por ali e também fazer uma lubrificação da pinça, até acionar o equipamento, até esse óleo sair límpido a cada paciente. Lembre sempre que a lubrificação é a nossa garantia de que fazer manutenção desse equipamento. Esse equipamento tem ótima durabilidade e ele tem uma ótima percepção para você, ele vai ter muita durabilidade, mas se bem cuidado. Mas se você precisar acionar garantia, como faz? A garantia do equipamento, tanto do contraângulo quanto do micromotor, é de 12 meses. É um produto que a gente importa a tecnologia da Áustria, então por isso a gente centraliza dentro da nossa fábrica toda a manutenção e produção deste equipamento. Mas fique tranquilo, nós temos uma oficina que tem todo o suporte para poder auxiliá-lo. Então, se você precisar, porventura, acionar a garantia, você vai na assistência técnica mais perto e vai pedir para acionar, então, aqui na fábrica. Ou você pode fazer o contato através do nosso saque. Você pode, então, acionar a sua garantia e enviar o equipamento para a gente, que a gente vai fazer a garantia do seu equipamento aqui dentro. Mas e se o seu equipamento estiver fora de garantia e você precisar de manutenção? O procedimento é o mesmo. Você vai enviar aqui para a fábrica, vai esperar então o seu orçamento, e eles vão entrar em contato com você para poder estar falando sobre a manutenção. Quais são então as velocidades recomendadas de atendimento? Quando a gente está trabalhando em acabamento, polimento, geralmente a gente trabalha em muito baixa rotação. Então muitas vezes a gente vai precisar trabalhar ali em 8, 10 mil rotações, porque a gente vai ter muito mais torque quando a gente coloca essa peça de mão. Vai ser raro você precisar chegar ao menos na velocidade de 20 mil, que é o que o seu micromotor tradicional faz, porque você vai ter muito torque, você vai ter 3 Newton de torque ali. Então, quando você estiver usando o seu contraângulo tradicional ou a sua peça reta tradicional no seu micromotor, você vai estar trabalhando com menor velocidade e já vai ter muita potência. Mas e quando você está com um contraângulo multiplicador de velocidade? O contraângulo multiplicador de velocidade, a partir de 80 mil rotações, ele já faz corte em esmalte. Abaixo disso, você vai conseguir fazer ótimos polimentos, ótimos acabamentos com broca FF, por exemplo, com broca F. Então ali você vai estar trabalhando com menos velocidade, já vai ter muito brilho, já vai ter muita precisão. Trabalhando ali entre as 5 mil e as 70, 75 mil rotações desse equipamento. Quanto menos velocidade, né? Então ali você vai estar trabalhando com maior controle e mais brilho. Mas quando você passa de 80 mil rotações, você já pode começar a cortar, você já começa a cortar esmalte. Então ali é o procedimento que você vai estar trabalhando padrão para você estar fazendo restaurações, preparos a partir de 80 mil rotações até 150 mil rotações. E mais que 150 mil rotações, geralmente é utilizado mais para cortar materiais de extrema dureza, como metalo, cerâmica, zircônia, Emex. Então vai ser de 150 mil a 200 mil rotações. É uma regra? De forma alguma. Sua percepção individual, ela vai ser muito importante. Então a recomendação é: use seu equipamento, conheça seu equipamento, se permita estudar o seu equipamento, porque você fez um investimento maravilhoso no seu dia a dia. Então se permita conhecer o equipamento e ter sua própria perspectiva. No mais, a gente só agradece a confiança e se põe à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada!